eu acho que é simultaneamente as duas coisas. Hoje, neste momento, é claramente uma prioridade, mas é simultaneamente uma necessidade. Sendo que é uma necessidade, como eu tive a ocasião de dizer lá dentro na minha intervenção, é uma necessidade que Portugal já devia ter dedicado atenção há mais tempo, porque de facto a nível europeu já há muitos anos que a reabilitação urbana tem uma taxa que ronda os 30% e muitos por cento, enquanto que em Portugal anda pelos 6, 7%. Portanto, isso já era um indicativo de que mais tarde ou mais cedo nós teríamos que nos dedicar à reabilitação urbana. Fruto da crise que, entretanto, o setor começou a viver, nomeadamente a partir de 2009, ela tornou-se, de facto, uma prioridade, e neste momento é uma prioridade para a própria Europa, não apenas a nível de Portugal, mas a nível europeu. A reabilitação urbana é considerada uma prioridade porque, de facto, e então no caso de Portugal, temos um património riquíssimo, temos muito edificado que não foi devidamente mantido, uma vez que se apostou muito na construção nova, e, portanto, é a altura, de facto, de definirmos uma estratégia global, conjunta, com todos os agentes do setor para promover a reabilitação urbana. O Governo, em março de 2013, criou a sua estratégia, a Estratégia Nacional para a Construção e o Imobiliário, que está inserida neste documento, que se chama Compromisso para a Competitividade Sustentável do Setor da Construção e do Imobiliário, que foi assinado entre o Governo, nomeadamente os Ministros da Economia e do Ambiente, e a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que no fundo é a confederação que representa entre 17 ou 18 associações do setor, de toda a fileira da construção e do imobiliário. Portanto, mais uma vez, este documento vem dizer que, de facto, o setor é importantíssimo para o crescimento do país. Mais uma vez é referenciado o que é que isto significa em termos de PIB nacional e em termos de postos de trabalho. Bom, e porquê é que esta estratégia é fundamental? Porque se chegamos onde chegamos, também resulta em grande parte de inexistência no passado de uma estratégia. Portanto, se virmos a evolução dos edifícios concluídos ao longo dos últimos 10 anos, verificamos de facto que entre 2005 e 2014 verificou-se uma redução de 71%. E, portanto, não é de estranhar que de repente isto vem por aí abaixo. É óbvio, isto um dia tinha que terminar. Quer dizer, e por isso, agora é momento, tem sido momento de refletir, as crises servem para refletirmos. Eu acho que estes últimos, pelo menos desde 2009, têm servido para grandes reflexões. É óbvio que nós não queremos ficar eternamente nas reflexões, queremos sair delas, mas eu acho que este período tem servido basicamente para percebermos que tem que haver aqui uma estratégia de conjunto. Esta iniciativa é uma mostra disso mesmo. A reabilitação urbana é tratada a nível europeu como algo de fundamental, não só para o setor da construção e do imobiliário em concreto, mas para a cidadania. Portanto, a questão da reabilitação não é um problema do setor. Não vamos dinamizar a reabilitação urbana porque é necessário para o setor. Claro que sim, mas não é só por isso. A reabilitação urbana é necessária porque é um problema de cidadania. Portugal tem, como já foi dito há pouco, tem andado esquecido um bocadinho e, portanto, os números têm demonstrado que temos investido na construção nova e, de facto, a reabilitação em Portugal andava nos 7%, quando na Europa já andava nos 30% e muitos por cento. Bom, quem é que estava mal? Afinal, percebemos, nós é que estávamos mal. É óbvio que as civilizações um bocadinho mais atentas ou mais desenvolvidas sabem que é preciso preservar aquilo que se vai construindo. E, de facto, nós esquecemos nisso. Portanto, nós entramos aqui numa lógica de construção nova e, portanto, tudo o que existia foi ficando para trás. E só se fala em reabilitação porque não se fazia aquilo que seria normal, que era manter. Não é? Se fizéssemos a manutenção periódica do pré-existente, do edificado, não precisávamos agora falar numa estratégia global, nacional de reabilitação urbana. Esta estratégia europeia traça aqui uma meta
de que é um sinal para os Estados-membros que deviam renovar anualmente 3% dos edifícios dos organismos públicos e 2% da totalidade do parque imobiliário. Bom, e ao nível nacional? A nível nacional, o tal compromisso de 2013 que eu referi tem 7 domínios de atuação, portanto, a estratégia tem 52 medidas, com 7 domínios de atuação, sendo que o 5º domínio é precisamente este, dinamizar a reabilitação urbana e o mercado de arrendamento. E depois encontramos aqui um conjunto de ações em concretas para procurar dinamizar a reabilitação urbana, precisamente porque é considerado estratégico e relevante para o país. E por isso, de facto, eu acho que, isto é uma opinião pessoal, a chave do sucesso está, em primeiro lugar, num quadro legal equilibrado, que promova a reabilitação urbana e, por outro lado, elimina ou reduz a custos de contexto. O quadro legal é sempre o mal da fita. Muitas vezes é altamente pesado e burocrático, outras vezes é demasiado facilitador. Bom, e as nossas leis, nomeadamente os regulamentos técnicos, matéria onde vamos ter que atuar muito em breve, pela sua imensidão, tem provocado no setor grandes dificuldades práticas, o que é que está em vigor, o que é que não está, esta não é compaginável com aquela, etc, etc. Depois, mais práticas ao nível das autarquias, que para obras de reabilitação exigiam nos processos de licenciamento o cumprimento de regras técnicas que foram pensadas para a construção futura, não para a construção pré-existente. Portanto, este para mim é o primeiro problema que era necessário resolver e eu acho que aqui tem-se feito alguma coisa, não quero dizer com pleno sucesso, mas penso que se está no bom caminho. Bom, em segundo lugar, é preciso empresas e técnicos preparados para a reabilitação urbana. E eu acho que aqui já estamos no bom caminho. Como disse, depois de uma vaga em que as próprias universidades formavam técnicos de engenharia e arquitetura muito virados para a construção nova, hoje as próprias universidades estão a orientar as suas baterias para a sensibilização e formação dos técnicos para a reabilitação urbana. Eu acho que esse é um papel fundamental, porque é aí que tudo começa, é no banco da universidade. Portanto, é aí, de facto, que os nossos jovens têm que ser sensibilizados ao nível do projeto, não só para o projeto novo, construção nova, mas também já agora pegar num edifício pré-existente e projetar uma reabilitação, fazer os cálculos que tem que fazer, etc, etc. E, portanto, em terceiro aspecto, é óbvio, é preciso dinheiro. Bom, e aqui, de facto, há um problema. Os bancos estão como estão, com grandes resistências em emprestar dinheiro a este setor, o Estado está como está, há aí agora uma réstia de esperança, que é o novo Portugal 2020, em que, de facto, a reabilitação urbana tem ali uma oportunidade. Para concluir, diria que o caminho está a ser feito, mas, e para mim, fundamental, o maior indutor da reabilitação urbana está dentro de nós. Portanto, é a mudança cultural que cada um de nós, enquanto cidadão, vive e que assenta na tal preocupação de preservarmos aquilo que é nosso, a nossa memória histórica. Portanto, a reabilitação serve fundamentalmente para evoluirmos como cidadãos. Muito obrigado. Atualmente a expressão centro histórico tem sido muito criticada porque é um bocadinho redutora, não é? Histórico é tudo, não é? E o centro é tudo. Mas pronto, nós chamamos de centro antigo. A natureza original do Funchal é uma cidade de desenho medieval em transição para o Renascimento. É a grande originalidade e é a grande originalidade das cidades portuguesas pelo mundo fora. Goa também tinha um lado medieval, o Rio de Janeiro, Nagasaki, Luanda, etc. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são cidades com uma forma curvilínea, com ruas estreitas, a lembrar um bocadinho as cidades da Idade Média, com construções tradicionais com os 4 telhados, com aqueles beirais lindíssimos, as janelas estreitas, em pedra vulcânica neste caso, rebocadas, pintadas, caiadas, garridas, que com sobe e desce formam, com as rampas, as altas e as baixas da cidade, formam a riqueza dessa cidade. Não é?
Agora, o Funchal tem o centro antigo, que é pequenino, não é? 1 km², que está muito bem marcado ali pelo estudo do Dr. Aragão de há 50 anos, e que permanece com a sua natureza mais ou menos bem encaminhada, quer dizer, há umas ruínas, há uns abandonos, mas há muito museu, muito edifício público restaurado, muita habitação remodelada, portanto, não penso que seja o ponto crítico de intervenção. E depois há as zonas periféricas do centro de Funchal, aquelas linhas de comieira que contornam com miradores e com sítios, digamos, panorâmicos, todo o centro. Aquelas vias que por trás ligam todos os núcleos principais da área central de leste a oeste. E há as quintas, o mundo das quintas, que é um mundo envolvente, que também está detectado no estudo do Dr. Aragão de há 50 anos, e que também fazem parte do Funchal. Portanto, essa antiguidade pode vê-la no núcleo mesmo histórico central, pode vê-la nas linhas envolventes desse núcleo e no mundo das quintas. A ideia que vos trago aqui é a ideia de que o Funchal pertence a uma família de cidades, a irmã, a prima, afilhada, cunhada de várias cidades de origem portuguesa, mas é talvez das primeiras. É a primeira, evidentemente, fora do Portugal europeu, ibérico e fora da Europa, em termos da expansão europeia. Tem esse pergaminho que ninguém lhe tira e que é extraordinário. Estamos a falar de praticamente meio milénio, cuja comemoração se aproxima, ou o que sei. Mas sendo a primeira, marcou logo, com o seu caráter arquitetónico e urbanístico, o tipo de cidade que os portugueses sabiam e queriam fazer. E que cidade era essa? Era uma cidade que não renegava a sua origem, a sua base, o seu desenho, o seu caráter medieval, do final da Idade Média. O final da Idade Média, que na Europa é um período de grande florescimento urbano, que gera, aqui ainda hoje é considerada pelos peritos, a mais bela cidade da cultura europeia, que é a cidade medieval. Mais bela porque tem uma escala controlada, uma dimensão agradável, uma silhueta variada, um desenho orgânico não demasiado reto, não demasiado rígido, não demasiado retilíneo, que lhe dá agradabilidade. Um sentido estrutural muito completo, não é? Equipamentos de vários tipos, assistenciais, religiosos, militares, civis, administrativos, muito complementados uns com os outros e articulados com, digamos, um parque imobiliário, como se diz, um conjunto arquitetónico que se foi construindo. Em termos urbanísticos, a cidade medieval portuguesa que expande, que se vai assentando nas sucessivas ilhas e depois continentes, é a cidade da experiência medieval portuguesa das primeiras urbes medievais da linha de costa, de Viana, da Figueira, de Setúbal, de Sesimbra, etc. Essas cidades estavam, portanto, a povoar, a sair dos castelos e das defesas medievais e a povoar as baixas litorais e portuárias e pescatórias, e a experiência do Funchal é exatamente a mesma, de resto feita com muita gente que veio da zona de Lisboa, da zona de Setúbal, da zona de Sesimbra, construtores, pedreiros, carpinteiros, e que construíram uma cidade bela. O Funchal exprime bem esse caráter e acho que tem um valor extraordinário, que é soube manter esse caráter ao longo de meio milénio. Há um modo de construir cidade que é matricial e impregnado em Lisboa. Não é? Lisboa como, digamos, a experiência principal, a experiência centralizadora da criação de um país e que espelha esta ideia, digamos, orgânica, tardo-medieval, equilibrada, bela. Há quem compare, enfim, o espaço arquitetónico português com o espaço da Grécia Antiga, em questão da luz, da questão da luminosidade, da maneira natural de construir com a paisagem e não contra a paisagem. Portanto, esta silhueta de uma cidade que se vai fazendo, que se vai
criando e habitando e dando personalidade com a água, com o mar, com o rio, com as colinas, com os vales, com as encostas, é inspirado em Lisboa. Lisboa é uma espécie de base matricial. Portanto, depois há um caráter que também define muito as cidades do mundo mediterrâneo, do arco mediterrâneo em geral, mas sobretudo muitas cidades portuguesas que levam ao limite esse arco mediterrâneo, não é? Experimentam a tradição mediterrânea fora do Mediterrâneo, não é? E numa costa agreste, que é a costa virada para o grande mar oceano, que é uma coisa terrível no início do século XV, que se desconhece completamente. O caráter dessas cidades são cidades de sobe e desce, são cidades de colina, de encosta, de vale, que souberam especializar as suas funções de uma maneira natural nesse território. Por exemplo, as baixas junto à água dos rios ou do mar são baixas comerciais, a alfândega, a misericórdia, os hospitais, a ligação, evidentemente, com o transporte marítimo. E são depois as altas, as colinas que envolvem esses vales baixos e junto à água, litorais, que são altas mais residenciais, mais para os solares, os palácios, os passos, por razões também de ventos, de higiene, que na Idade Média só se consegue destas maneiras quase naturais, não é? E Lisboa tem essa estrutura, tem esse saber e exporta essa experiência. Claro que há coisas que se vão perdendo, por exemplo, a ideia muralhada, a ideia da muralha é uma ideia que se vai extinguindo à medida que a cidade atlântica portuguesa avança. O Funchal tem uns resíduos de muralha, tem umas frentes muralhadas, mas nunca teve uma cintura completamente fechada, porque já não há essa necessidade. Claro que há fortificações, há castelos, como se chamam alguns, fortalezas, mas são situações pontuais e mais modernas que, pontualmente, com fogo cruzado, tentam uma segurança que, de resto, foi sempre improvável e sempre difícil. Depois temos a malha da cidade, como vos disse, orgânica, curvilínea, adaptada ao território, sabendo bordejar aquelas 3 grandes linhas de água das ribeiras. Temos um aspecto que deve ser relevado, porque esta ideia do centro antigo, da zona castiça, central, eu não gosto da expressão centro histórico, porque que de resto está hoje muito discutida pelos estudiosos, pelos investigadores. Centro histórico, quer dizer, histórico é tudo. Histórico é o século XX também, não é? E já começa a ser o século XXI. E centro é tudo, hoje em dia tudo é central. Portanto, mas pronto, o centro antigo, a zona mais antiga, o centro genético, se quiser. A ideia de que esta área é imutável, de que se trata apenas de refazer os edifícios que lá estão e que devem estar como estavam e continuam. Não, estas coisas modificam-se. Vejam esta imagem dos anos 40 ou 30, com o que vai ser a futura praça frente ao município do Funchal e ao antigo colégio jesuíta. Não é? Mal se reconhece. Mal se reconhece o edifício municipal, está ali ocultado por um quarteirão que vai desaparecer, e depois se transforma nisto. Mas isto também é uma forma de património e de modernização, introduzir a modernidade nas zonas antigas, nas zonas mais antigas, mais históricas, mais valorizadas, não é manter imutável essas áreas, é acrescentar-lhes coisas, trabalhá-las, embelezá-las, recriá-las, alterá-las. Por exemplo, aquele torreão nas traseiras da Câmara é um torreão alterado. Estão a ver ali em branco, em duro, em resíduo histórico, e depois o Raulino vai-lhe dar um jeito. Reinventa-o, assim como faz este lindíssimo obelisco chafariz no centro, trabalha com o professor Caldeira Cabral no desenho deste pavimento, isto em 1940, e este sítio é um dos sítios centrais do Funchal Antigo, é reinventado por eles, nos meados do século XX. O Funchal também tem essa, não tenho aqui a imagem, mas conhecem certamente, tem esse valor único, não é? De ser uma cidade das mais antigas da expansão que tem uma planta, um desenho em planta do século XVI. Em planta, como este, por exemplo, do século XVIII, de Ponta Delgada. Não é? É a única cidade portuguesa da expansão que tem, de que se conhece, uma planta do século XVI.
Uma planta no sentido geométrico de projeção horizontal dos quarteirões, das formas, das ruas, com identificação, rua direita, alfândega, catedral, etc. É extraordinário. Encontra-se na Biblioteca do Rio de Janeiro e já foi estudada pelo historiador Rui Carita, entre outros. O Funchal também é precursor em termos de marginais. A marginal do Funchal ainda vem do Ventura Terra, 1915, enquanto que aqui a marginal de Ponta Delgada já é uma coisa dos anos 50. Angra, pronto, Angra é belíssima, é património da humanidade. Não há razão nenhuma para o Funchal não ter áreas classificadas como património da humanidade, que hoje em dia é uma chancela de enorme prestígio. Isso constrói-se com, como se dizia na conferência anterior, um plano estratégico, uma série de ações de valorização no terreno, de divulgação, de influência, etc. E depois, finalmente, descobre-se que a cidade é extraordinária. Ela já era, mas não se sabia. Portanto, não vejo razão nenhuma e sempre tive pena do Funchal não ter certas áreas, certos setores, por exemplo, o conjunto das Quintas e da Zona Antiga, como património da humanidade. Que diabo, é a primeira cidade europeia fora da Europa. Começa logo bem. Mas pronto, a Angra soube fazê-lo, infelizmente em função da terrível catástrofe do terremoto de janeiro de 1980, e evidentemente que isso só acrescentou valores à cidade. É extraordinário como os portugueses souberam, e os insulares souberam repetir sem se repetirem. Criar de novo, sem deixar de manter uma continuidade e de ser o espelho de uma cultura unívoca e coerente, que é a cultura portuguesa do urbanismo e da arquitetura. A minha intervenção cingiu-se a trazer aqui um pouco da experiência acumulada da Porto Vivo, do conhecimento acumulado e da experiência no terreno acumulada ao longo de 10 anos de existência. De facto, é preciso primeiro definir uma estratégia de intervenção, aplicá-la no terreno e só hoje, 10 anos depois, é que começamos a ver os resultados dessa intervenção. E, de facto, são resultados muito positivos que podem servir de exemplo para outras cidades do país, para o Funchal também, para não cometer os nossos erros, para eventualmente seguir as nossas boas práticas, que também as temos, e hoje é com uma grande satisfação que vemos uma grande dinâmica no processo de reabilitação urbana na cidade do Porto. A cidade do Porto, o seu centro histórico e a Baixa, são espaços completamente diferentes do que eram há 10 anos atrás, e os números desse dinamismo, do investimento público, mas também e principalmente do investimento privado, ou seja, o efeito que o investimento público teve na atração e na captação de investimento privado, falam por si. Só para lhe dar um número que é emblemático, ao longo destes 10 anos de intervenção, por cada euro de intervenção de investimento público, foram induzidos 13 euros de investimento privado. Cerca de 850 milhões de euros de investimento privado que foram captados nos últimos anos para a cidade do Porto e, para quem não conhece esta cidade do Porto hoje renovada e renascida e revitalizada, convido naturalmente todas as pessoas para visitarem o Porto numa próxima oportunidade. Qual foi o grande problema? Como é que surgiu o tema da reabilitação urbana na cidade do Porto? Porque é que foi criada a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo Suru há 10 anos atrás? Fundamentalmente por uma razão. A cidade estava muito degradada, o seu centro, a sua baixa, o seu centro histórico estava muito degradado, mas principalmente estava a perder pessoas. Aqui estão alguns números do declínio demográfico e muito acentuado na zona da Baixa e na zona do centro histórico. Nos últimos anos, a cidade do Porto perdeu, eu falei da perda de 100 mil habitantes nos últimos 30 anos, mas entre 2001 e 2011 a cidade do Porto perdeu 25 mil habitantes. Bom, e daí acho que esta ideia foi a ideia principal que motivou os agentes políticos da altura a colocarem a reabilitação urbana na agenda política. E daí se tenha criado a Porto Vivo Suru, a Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, uma sociedade exclusivamente de capitais públicos,
Muitas pessoas julgam que é uma empresa municipal, não é. É uma sociedade de capitais mistos entre o Estado Central e a Câmara Municipal do Porto. A nossa ação principal incidiu nestas 3 áreas. Vou falar um bocadinho do Programa de Ação do Morro da Sé, vou falar também um pouco do Programa de Ação do Eixo Mousinho-Flores e depois da Operação das Cardosas. Bom, Morro da Sé, foi aqui que tudo começou. Foi aqui que se implementaram os primeiros povoados, há cerca de 2000 anos atrás, como referi. Este é um território que foi muito desenvolvido pela Igreja Católica, teve aqui um papel muito importante. Temos aqui o edifício da Sé, para quem conhece o Porto, facilmente está a identificar toda esta zona, e temos aqui o Paço Episcopal, aqui a Igreja dos Grilos, mas depois temos aqui um emaranhado de ruas e de ruínas que, de facto, retratam bem o ADN da cidade do Porto, mas que há 10 anos atrás, se calhar nem tanto, há meia dúzia de anos atrás, estavam num estado de degradação profunda, como podemos ver aqui por estes números. Estamos a falar de uma área bruta de construção de cerca de 65 mil metros quadrados, mas 96% estava a necessitar de uma intervenção. Uma intervenção, metade dela, 30 mil metros quadrados, a necessitar de uma intervenção profunda. 1000 habitantes. De facto, é muito pouco para uma área tão vasta, 360 famílias, uma população muito envelhecida e com um rendimento per capita muito baixo. Este foi o quadro e o diagnóstico aqui apresentado de uma forma muito resumida. Para este programa de ação tivemos 2 intervenções, 2 tipos de financiamento. Uma ainda no âmbito do CREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, uma parceria para a regeneração urbana que fundamentalmente visou a requalificação do espaço público, a criação de uma residência de estudantes com capacidade para 120 camas, uma unidade de alojamento turístico e a ampliação de um lar para a terceira idade, para além de um conjunto, este agora financiado, complementado com outro financiamento do BEI, do Banco Europeu de Investimento, via o nosso acionista maioritário, que é o IRU, que são estas operações de reabilitação de prédios que aqui estão assinaladas com a cor de laranja. Digamos que isto é a síntese da nossa intervenção no Morro da Sé. O resultado é este. Houve, de facto, a intervenção no espaço público induziu aqui uma captação do investimento privado muito significativa e podemos ver aqui algumas das fachadas dos edifícios que foram reabilitados. Neste caso são todos de privados, mas também temos, o Porto Vivo também tem um conjunto já de edifícios que estão reabilitados. Nós realojamos as primeiras famílias que, entretanto, tiveram que ser realojadas em bairros sociais da Câmara Municipal do Porto, dispersos por toda a cidade. Realojamos as primeiras 5 famílias, precisamente uma data simbólica que foi na véspera do Natal do ano passado, 2014, mas temos já mais frações prontas para recolher, para atrair e captar mais residentes. Mas há aqui um número que é importante, é que desta intervenção no Morro da Sé, nós contabilizamos um investimento público da Porto Vivo e da Câmara Municipal do Porto em cerca de 9 milhões de euros, e até à data nós já registramos um investimento privado na ordem dos 46 milhões de euros. Ou seja, 1 euro de investimento público já conseguiu atrair 5 euros de investimento privado, o que num espaço como este, do Morro da Sé, que tem aqui uma forte componente social, é de facto um número muito interessante. Isto é importante também para quem às vezes hesita no investimento público, para quem às vezes tem dúvidas de que o investimento público tem um efeito muito positivo de captação de investimento privado. Fica aqui demonstrado que é um investimento reprodutível e um investimento muito saudável. Permitam-me agora falar um bocadinho também do outro exemplo do eixo Mousinho-Flores, do programa de ação do eixo Mousinho-Flores. Falamos desta zona, agora vamos falar desta aqui, que liga a zona baixa da cidade, a Avenida dos Aliados, a Estação de São Bento aqui, estes 2 eixos, a Rua Mousinho da Silveira e a Rua das Flores, que
que hoje é uma rua pedonal, e o Largo de São Domingos, o Largo dos Loios, o conjunto aqui o Palácio da Bolsa e o Mercado da Ribeira, enfim, um conjunto de equipamentos que deram, e de intervenções, fundamentalmente no espaço público, mas que deram aqui uma nova vida. Aqui, a caracterização deste espaço é bem diferente do anterior, não estava num estado de degradação tão avançado, e era um eixo marcadamente comercial. Quase o traço típico do edificado desta zona era dominado por estabelecimentos comerciais no resto do chão, quando muito no primeiro andar, e habitação por cima. Só que essa habitação nos pisos superiores estava, em muitos casos, em muitas situações, completamente abandonado, e a revitalização do comércio, o objetivo estratégico definido no nosso Master Plan, encontrou aqui também um excelente campo de ação com resultados muito positivos. Uma intervenção que resultou num investimento público aqui de cerca de 10 milhões de euros e um investimento privado na ordem dos 100 milhões de euros. Esta área, uma área relativamente pequena, teve aqui este efeito multiplicador de 10, de 1 para 10. E hoje os dados, os indicadores que tínhamos desta intervenção até ao final do ano passado apontavam para a criação de 82 novos espaços comerciais nestes largos, nestas artérias, e a criação de espaços habitacionais para albergar 400 novos habitantes. Digamos que estes são os números gerais desta intervenção que, de facto, mais uma vez valeram a pena. Mas esta é uma zona tão dinâmica do ponto de vista turístico que eu não estou a exagerar se disser que todas as semanas nasce um espaço novo, um espaço comercial, um restaurante, um wine bar, um espaço de venda de artesanato, de lembranças, de souvenirs para os turistas que nos visitam nesta zona. É aqui hoje o epicentro, o eixo Mousinho-Flores é o epicentro do turismo hoje na cidade do Porto, atualmente. E o terceiro exemplo, e vou procurar ser breve, não sei como é que está o tempo, mas para vos falar de uma operação algo diferente, que foi muito polémica na cidade do Porto, e eu acho que vai ser ainda por muitos anos, uma intervenção polémica, porque nós estamos a falar ainda de uma área classificada, de um quarteirão inserido numa área classificada como Património Mundial da Humanidade, em que eu não lhe chamaria a isto, eu acho que a esta intervenção, uma operação de reabilitação urbana, eu chamaria-lhe muito mais uma operação de regeneração urbana, uma operação de revitalização urbana, porque este quarteirão estratégico nesta zona que liga o centro histórico e a Baixa e a zona da Ribeira à zona da Avenida dos Aliados, da Baixa propriamente dita, estava num estado de degradação muito avançado, como aqui podemos verificar, portanto, uma localização estratégica fundamental para dinamizar a revitalização urbana da cidade do Porto, estava num estado de degradação muito avançado, com 42 edifícios, cerca de 30 metros quadrados, 91 proprietários, mas apenas com, e não estou a exagerar outra vez, com meia dúzia de habitantes antes desta intervenção. Naturalmente que todo este miolo era um miolo que não tinha qualquer valor histórico, qualquer valor cultural, embora nós detectássemos, a quando da intervenção, um conjunto de vestígios arqueológicos que naturalmente foram preservados, catalogados, registados, mas sem qualquer valor histórico, um conjunto profundamente degradado, de anexos, de espaços insalubres, enfim, sem qualquer valor histórico, arquitetónico, e que tiveram que ser demolidos. E a demolição é sempre algo muito duro, muito drástico, e a cidade do Porto, as escolas, as universidades, os arquitetos, os engenheiros, os urbanistas, os geógrafos, etc. Houve uma grande polémica na cidade do Porto relativamente a esta intervenção, mas era uma intervenção absolutamente necessária para que se pudesse fazer deste quarteirão algo de novo e pudesse alavancar aqui um conjunto de outras intervenções, como veremos a seguir. Portanto, a intervenção, a estratégia que esteve subjacente a esta intervenção no quarteirão das Cardosas foi, toda esta zona aqui, portanto, coincide com o fecho da Avenida dos Aliados, é uma vista privilegiada, e foi construído aqui um hotel 5 estrelas, o Intercontinental, passa a publicidade,
Mas a estratégia, estava eu a dizer, passou pela demolição do interior do quarteirão, pela criação de uma praça para uso público, pela criação de um hotel de qualidade superior, 5 estrelas, como já referi, a criação de um parque de estacionamento subterrâneo a esta praça pública, uma valorização da função residencial, e tem sido um sucesso do ponto de vista imobiliário esta operação até à data, e a oferta de novos espaços modernizados e atrativos para serviços e comércio a retalho, comércio de proximidade. E à semelhança do que eu apresentei nos slides anteriores, e terminei cada exemplo aqui, quase 5 milhões de euros, 4 milhões e meio, para ser mais preciso, de investimento da Porto Vivo Suru, resultaram em 104 milhões de euros de investimento privado, até à data. Ou seja, um efeito multiplicador de 1 para 23. E, de facto, é um sinal muito, muito positivo e é um sinal que também vale a pena, não só por tudo aquilo que eu já referi, a requalificação desta parte da cidade, o efeito alavancador, mas também este efeito multiplicador do investimento. Uma das nossas políticas passa por uma proximidade com as pessoas, com os habitantes, com os investidores. E daí que nós, logo nos primeiros instantes, criássemos uma loja de reabilitação urbana, que é o nosso front office, é o nosso balcão de atendimento, onde nós recebemos os projetos, mas para além de receber o projeto, nós verificamos na hora e acompanhamos o promotor, o investidor, o projetista, a saber se o projeto está bem instruído, porque não adianta entrar num projeto mal instruído e passado 1 ou 2 semanas nós respondemos: falta aqui isto, falta este papel, falta este documento, falta este estudo, falta qualquer documento obrigatório, e nós ajudamos a instruir, e o sucesso também desta nossa loja de reabilitação urbana faz com que possamos, até ao final do ano passado, eu não sei se no final deste ano vamos conseguir alcançar este número, mas nós, até ao final do ano passado, tínhamos o registro temporal, desde o dia em que entra um projeto para a aprovação até ao dia em que sai o alvará, tudo aquilo que depende da Porto Vivo, nós conseguimos aprovar um licenciamento em 5 semanas. A reabilitação urbana é uma coisa muito complexa. Acontece que normalmente, na acessão mais comum, reabilitação urbana é qualquer reabilitação feita em espaço urbano. Portanto, muitas vezes considera-se que a reabilitação urbana é reabilitar um edifício. Na verdade, a reabilitação urbana, a origem do conceito é um pouco mais vasta. É atuar no espaço da cidade, no espaço urbano. Portanto, inclui tratar do espaço público, tratar das infraestruturas, etc. Mas, de facto, na acessão mais comum, quando nós falamos até às vezes em congresso e tudo isso, quando se fala em reabilitação urbana, as pessoas, na verdade, estão a falar em reabilitação do edificado. É uma confusão que se estabelece, mas eu diria, desde que as pessoas, à partida, digam aquilo de que estão a falar é de reabilitação do edificado, não enganam ninguém. Mas, de facto, a reabilitação urbana, aliás, o conceito que finalmente veio publicado, conforme foi referido numa intervenção, na última intervenção, antes do intervalo, veio, de certa forma, criar uma quantidade de problemas. É porque aquilo que, por exemplo, para as câmaras era claro, era que a reabilitação de um edifício era reabilitação urbana, de repente descobriram que não era, e isso põe-nos um problema em relação às isenções fiscais e tudo isso. Portanto, temos aí algo para esclarecer de vez, para que não fiquem dúvidas sobre a correção da aplicação do conceito. Eu acho que a reabilitação estrutural é uma necessidade, mas que deve aproveitar as possibilidades, isto é, a não ser em casos em que os edifícios se apresentam num tal estado de degradação estrutural que representam um perigo para os próprios utentes. Normalmente ninguém faz, é uma coisa curiosa, ninguém faz reabilitações estruturais só. O que se faz normalmente é reabilitações gerais, porque é preciso fazer redes de água, de esgotos, de eletricidade, etc. Eu disse, sempre que houver uma reabilitação que envolva transformações relevantes dentro do edifício,
ou uma alteração grande do edifício, a mudança do uso, a ampliação do edifício, a reabilitação estrutural tem que ser feita porque essa é a oportunidade para a fazer. Porque não se fizer nessa altura, não se faz nunca mais. E falsifica-se o próprio conceito de reabilitação. Deixa-se de fora a parte que é a mais importante, é como em nós temos que tratar do nosso esqueleto, senão não aumentamos a cabeça no sítio. A reabilitação surge como aquilo que parecia ser um nicho, surge agora como a grande área de negócio na área da construção. E é preciso perceber que a reabilitação contempla um conjunto de exigências sem o que não se pode falar de reabilitação. Para que se possa falar verdadeiramente de reabilitação, que se estabeleça um compromisso entre a identidade original do edificado e aquilo que resulta da própria reabilitação. Esta ideia final do compromisso entre o existente e aquilo que se quer obter implica aquilo que leva muita gente, nomeadamente os técnicos, a fugirem da reabilitação, que é o trabalho que dá o simples facto de querer conhecer o edifício que é necessário conhecer. Por outro lado, esta necessidade, que é uma dificuldade, faz, de facto, o encanto da reabilitação. É porque, através disto, o engenheiro e o arquiteto vão se cruzar, ao longo de todo o processo de projeto e de obra, com diferentes realidades, como foi mostrado há pouco a propósito da experiência do Porto, que é, por exemplo, com a arqueologia. A reabilitação estrutural tem a máxima importância, porque para que fazer um restauro lindo de um teto ou de uma parede, se por trás o que temos é uma estrutura de um teto, uma estrutura de uma parede ou a parede toda em estado de ruína. E por causa da sustentabilidade eu só falava de dois temas não, referia as palavras só para dizer é que a reabilitação tem sido apontada, em termos de óbice, tem-lhe sido apontado o seu preço muito elevado. Isto em grande parte deriva da má preparação das empresas de construção e da péssima preparação dos projetistas. Se nós, numa obra de reabilitação, conseguimos manter, muitas vezes, 60%, 70%, 80% do edificado, porque aquilo há de ser mais caro? Porque é que 20% do que se tem que fazer, ou 30%, há de custar mais do que 100%? E gostava de referir dificuldades que enfrenta a reabilitação, e também vou ser breve para ver se tenho tempo para apresentar o exemplo do Banco de Portugal, da obra do Banco de Portugal, que é a forma como a questão estrutural é tratada em 3 documentos fundamentais. O regime jurídico da urbanização e edificação, de 99, o regime jurídico da reabilitação urbana, de 2009, e o regime excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, de 2014, ao mesmo tempo que estes mesmos responsáveis que legislaram sobre isto, iam produzindo regulamentos técnicos, uns em cima dos outros, extremamente interessantes. E, aliás, depois contraditórios com estes regimes jurídicos, em alguns casos. Note-se como uma constante. Às estruturas, ninguém liga, no que diz respeito à reabilitação. Portanto, a razão devia ter o representante dos proprietários. Portanto, reparem, isto lido assim só no regime jurídico da urbanização e da edificação. Não são afetadas as edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as urbanizações respectivas não são afetadas por normas legais e regulamentares supervenientes. Parece ser razoável, mas não são afetadas por quê? E depois diz até que não podem ser recusadas licenças e tal. Então são afetadas por quê? Há um problema. É que em 99 o panorama ainda era mais ou menos equilibrado. Mas, 10 anos depois, aparecem umas coisas muito semelhantes às anteriores, só que em 2009
já estava publicado praticamente toda a regulamentação técnica que temos hoje. Aliás, felizmente, que a da parte térmica e tal foi retificada depois em 2012, tornando-se um bocadinho mais racional, porque só essa arrumava tudo, porque as pessoas pensavam que podiam ter as licenças, etc., mas depois havia alguém na Câmara que dizia, e o certificado? Ou o notário, e o certificado energético? O certificado energético, qual certificado energético? Esta casa é de 1722, como é que pode ter certificado energético? Aqui o certificado energético, sem certificado energético, não se pode fazer nada. Portanto, um pequeno problema para se transformar num grande problema. O regime excepcional, que em si mesmo é uma ideia muito boa, porque era preciso ter um regime, eu diria, excepcional, temporário, acho absolutamente horrível, porque coloca a questão em 3 tempos, antes do regime excepcional, durante o regime excepcional e depois do regime excepcional, e por 7 anos. Eu peço desculpa, mas não consigo resistir a dar a minha interpretação sobre isto. Eu primeiro pensei, lembrei-me logo, quando apareceram estes 7 anos, lembrei-me de um poema que o meu pai me recitava quando eu era pequenino, que era, devem conhecer todos, 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. Lindíssimo, eu disse assim, isto deve ter sido inspirador, num governo dominado por preocupações de cultura, deve ter sido isso. Depois pensei, não, deve ter sido o futebol. E lembrei-me do número da camisola do Cristiano Ronaldo. E, portanto, deve ter sido esta a razão fundamental para ficar por 7 anos, porque eu preferia, apesar de tudo, 6 anos, 4 meses e 28 dias, achava mais interessante, achava que mostrava mais elaboração intelectual, para chegar aos 28 dias, mas fez isto, e depois até me lembrei, quando li este regime jurídico, disse, eu tenho uma proposta melhor, uma linha, e feita por mim. Quer dizer, à reabilitação não se aplica nada, ponto. E como diria o Almada Negreiros, quando fez aquela brincadeira sobre o Morra Dantas, Morra, Pim, e o assunto ficava resolvido. Eu disse, se vocês podiam ter poupado uma pipa de dinheiro, contratavam-me, eu oferecia, fazia pro bono este trabalho, já o tinha preparado, digamos assim, poupavam uma quantidade de dinheiro e escusavam de criar uma confusão completa à volta disto. Vamos ver o que é que inclui. É muito interessante a dispensa de aplicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, feita, não é culpa deste governo, nem entendam que eu estou a querer aqui fazer propaganda política, porque o regulamento o Regeu é de 1951, portanto a culpa verdadeira é do Salazar, portanto, o que é bom, porque está morto e, portanto, é mais fácil responsabilizá-lo, e provavelmente já não há salazaristas, e, portanto, vem daí. Mas depois dispensam-se uma quantidade de artigos, alguns dos quais evidentes, dispensa-se a aplicação do regime legal de acessibilidades, o que vai causar, ou pode causar, inúmeros problemas em muitos edifícios, dispensa a aplicação dos requisitos acústicos. Isto é extraordinário, porque depois exigem a tal declaração. Isolamento acústico. E como o regulamento diz que, por exemplo, entre pisos de fogos diferentes são 50 decibel, não interessa que se saiba o que são os decibel. São 50. Se depois vêm umas folhinhas dizer que fez um ensaio só dá 38, não se pode vender o objeto. Ou então mente-se. Diz, isto está com certeza, está a ver, esta casa já é habitada há 125 anos, as pessoas nunca se queixaram. Portanto, eu sei que esta dispensa, nenhum senhorio consciente vai aplicar isto. Em termos de eficiência energética e qualidade térmica, concordo com uma simplificação muito grande. Acontece que ela já tinha sido feita em 2012. E essa é que foi a alteração importante. Porque essa, como sabem, é obrigatória a divulgação,
Simplesmente deixou de ser obrigatória a aplicação a obras de reabilitação daquilo que era exigido nos regulamentos de 2006. Vai por aqui fora. De facto, o absurdo da regulamentação para edifícios novos aplicados a edifícios existentes é por vezes chocante. Imaginar o desplante com que a EDP, ou uma destas outras que agora andam por aí pelo mercado, diz que quer pôr na fachada dos edifícios aquelas caixas de eletricidade que ocupam exatamente a dimensão toda de uma pilastra inteira do edifício. Segurança estrutural, qual é o problema? O que lhes interessa é que a caixinha não esteja no passeio e que esteja metida na fachada do edifício. E depois vejam, metida à pressa, o artigo 9º. A palavra de honra, que na altura, quando isto saiu, eu ainda estava numa situação emocional melhor, mas tive vontade de chorar. Chorar de alegria, evidentemente, porque disse, é fantástico que as intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação, nem a segurança estrutural e sísmica do edifício, mesmo que ela seja zero. Eu acho isto muito interessante. Acho isso muito interessante como um princípio. Como um princípio, isto é, não te atrevas a estragar aquilo que já está tudo estragado, porque quem estraga velho paga novo e depois caímos-te em cima com a ASAI e com a inspeção de não sei o quê, se for uma obra pública mais do Tribunal de Contas e tal. Enfim, ficam estas coisas para refletirem. Eu só vos posso dizer o seguinte: a sociedade civil, representada pela Sociedade de Engenharia Sísmica, preparou um documento para definir uma forma de enquadramento daquilo que deveria ser a maneira de olhar para as questões estruturais e particularmente para as questões sísmicas de uma forma que não conduzisse a alarme social e tudo isso. Esse papelinho foi metido dentro de uma gaveta. Eu acho que lhe foi dado outro uso, porque o papel era fininho e, portanto, deve ter sido dado outro uso. Mas admitamos que, na melhor das hipóteses, foi para dentro de uma gaveta. E, portanto, ninguém quer ouvir falar nisto. A reabilitação urbana atualmente está dividida em dois regimes. O regime destinado à reabilitação de áreas, que é dirigido essencialmente a municípios, em que delimitam uma determinada zona do território, definem uma estratégia para que edifícios é que querem ter, que área urbana é que querem ter e criam regras para isso, que depois os proprietários terão que dar cumprimento. Existe outro regime, que é o regime da reabilitação de edifícios, que é excepcional, é temporário, ou seja, só funciona durante 7 anos, já passou portanto são 6, em que edifícios antigos com mais de 30 anos é possível reabilitá-los de uma forma, um procedimento de licença mais rápido, em algumas situações. Também é possível isentar algumas regras de construção que estão preparadas para a construção nova, mas que não conseguem ser aplicadas em edifícios que já existem, mas para determinadas circunstâncias, e essas circunstâncias é que não estão bem claras no regime legal, portanto ainda tem algumas falhas. Só conheço uma pequena parte do território, por isso é impossível falar de oportunidades de reabilitação urbana sem conhecer o território. Portanto, como visitante de meia dúzia de tempos, portanto, como visitante temporária, posso dizer que sim, há oportunidades muito boas que podem ser tirar partido. Não tem coincidido com a área histórica, que já está trabalhada, que já está, vocês, pelo que eu percebi, ainda estão a começar também agora com a delimitação da área de reabilitação urbana. Aquilo que eu senti como visitante, é a única maneira que consigo também comunicar, é que o centro já vive da história que tem, já vive do caráter que tem, que foi ficando, que as pessoas foram mantendo, e aliás a manutenção é a principal recomendação que eu tenho a fazer, e é um desafio para qualquer cidadão. Não é só ter o seu edifício, é cuidar dele para que permaneça como no estado. Se gostou dele quando comprou, mantê-lo assim será um bom exemplo. Esse é o desafio para o cidadão comum. Em termos de
município, de entidades públicas, penso que é importante captar atenção externa também. Portanto, servir de exemplo o Funchal, daquilo que eu conheço, porque o resto da ilha não tive oportunidade ainda de ver, mas daquilo que eu conheço do Funchal há elementos que são característicos e únicos mesmo do mundo. Portanto, penso que é importante tirar partido dessas características. A reabilitação urbana surge por necessidade, nesse caso, e se calhar até nem é preciso utilizar um mecanismo legal de instituir uma delimitação da área, que será, se calhar, burocratizar, mas é às tantas criar regras mais esporádicas ou mais expeditas para ajudar a reabilitar edifícios individualmente. Isso é possível. Portanto, é assim o desafio que eu daria às entidades locais, seria olharem para o património cultural que têm, não tem que ser edificado. Os edifícios podem vir depois, mais tarde. É uma forma de reabilitar cultura, portanto não é só reabilitar edifícios. Em 2004, e já vamos falar um bocadinho com mais pormenor sobre isso, surgiu pela primeira vez aquilo que se chama em direito de conceito de reabilitação urbana. Surgiu um diploma que permitiu a criação de sociedades de reabilitação urbana, como falou o engenheiro da parte da manhã. O Porto será pioneiro na execução nesse diploma, mas surgiu em direito aquilo que se chama de reabilitação planeada e programada de áreas urbanas. Ou seja, já se fala em conjuntos, parcelas do território a reabilitar como a parte contrária da construção nova. Portanto, há sempre um equilíbrio para tentar equilibrar a falta, aliás, o excesso de construção nova, tentar olhar para o que já existe. Nos últimos 2, 3 anos, aconteceu um fenómeno que o regime da reabilitação urbana deu um salto e, de repente, já não se fala em reabilitação de áreas urbanas, ou seja, parcelas delimitadas do território, mas sim de reabilitação de edifícios. O que é interessante porque esses diplomas que aparecem agora a tratar da reabilitação urbana dizem sempre todos assim, e as conferências de direito, os conferencistas, costumam dizer sempre assim: é preciso ver que a reabilitação não pode ser edifício a edifício, tem que ser em conjuntos. Eu agora faço uma pausa e digo assim: sim, reabilitação isolada, sem regras, até eu discordo. Mas reabilitação de edifícios individualmente, com regras, por que não? Em 2012 surgiram 2 situações, que é, a recomendação do provedor de justiça: é preciso ter cuidado quando se tira a propriedade a alguém ou quando se interfere na propriedade. E, além disso, surgiu um problema que foi falta de financiamento público. Portanto, é preciso recorrer a financiamento de privados. Nós tivemos um apoio financeiro de entidades externas a Portugal, a União Europeia e o Fundo Internacional Monetário, e dos quais foram celebrados 2 memorandos, e um deles, aquele que foi celebrado com a União Europeia, fruto da recomendação que foi falada da parte da manhã, a recomendação estratégica, incluiu uma medida que era o seguinte: o Governo deve simplificar os mecanismos de licenciamento e afins e deve simplificar as regras de intervenção de edifícios existentes, mesmo fora de áreas de reabilitação urbana. E foi assim que, em 2012, passou a haver também a reabilitação de determinados edifícios com algumas características, ou seja, estejam dentro de áreas de reabilitação urbana ou fora, é possível haver um procedimento mais ligeiro de licenciamento, é possível ficar-se dispensado de cumprir alguns requisitos, desde que o próprio edifício também tenha algumas condições. Tem que estar construído há mais de 30 anos, tem que preservar a maior parte dos seus elementos. Portanto, o engenheiro falou há pouco mais vocacionado para a parte estrutural, mas há outros elementos que é preciso preservar. Isto, para ser assim um resumo, surgiu como novidade. Entretanto, não era suficiente, era necessário que se regulasse o lado normativo, ou seja, a quantidade de normas técnicas a aplicar a esses edifícios. Foi criada uma comissão e dessa comissão nasceu
o regime excepcional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios. Estão a ver que já mudou o nome, portanto, deixou de ser de reabilitação urbana e passou a ser reabilitação de edifícios. Estes dois mantêm-se em vigor. Um mais vocacionado para áreas de reabilitação urbana, mas que já inclui um bocadinho de recuperação de edifícios, e um dedicado à reabilitação de edifícios com mais de 30 anos, dentro ou fora das áreas, as ARUs, áreas de reabilitação urbana. É excepcional. Coloco-me como o engenheiro falou, mas porquê? Porque carga d'água tem que ser excepcional, porque é que isto não pode ser feito daqui para a frente como método? Existem países como a Suíça, por exemplo, é o exemplo mais, neste assunto, o mais interessante, em que simplesmente os próprios planos urbanísticos municipais proíbem a construção em qualquer espaço vazio, desde que o proprietário consiga demonstrar que consegue reabilitar um edifício que já existe. Portanto, a regra e a política geral é conservar o edifício. Se não consegue, aí sim é preciso pedir uma autorização especial para utilizar um terreno vazio dentro de uma área urbana. É uma visão diferente da nossa. Por isso, o regime excepcional, porquê? E agora, temporário, não vou repetir o espanto do engenheiro, porque também estou duplamente espantada, quer pela formação técnica, quer pela formação em Direito. Como é que pode? E isto leva a fazer o seguinte, para se perceber o problema de ser temporário. Nós temos agora reguladas pela legislação duas realidades. Temos a reabilitação de áreas urbanas destinadas a entidades públicas, principalmente dirigida às autarquias, neste caso municípios, e temos a reabilitação de edifícios feita por particulares, ou seja, pelos promotores imobiliários ou pelos proprietários, que nasceu como um dever imposto. Portanto, é obrigatório e somos obrigados a reabilitar. Como é que se processa, basicamente, os dois regimes? A reabilitação de áreas urbanas é feita como se fosse uma espécie de plano, portanto, é uma área que é delimitada, chamada área de reabilitação urbana. A seguir, tem que ser traçada, definida uma estratégia e executada, ou posta em prática, essa estratégia através de uma operação de reabilitação urbana. Como foi falado de manhã pelo engenheiro, estas áreas de reabilitação duram pelo prazo máximo de 15 anos, quer dizer que depois a seguir, se não ficar toda resolvida, ou se cria uma nova, porque já deixou de ser excepcional o regime, por isso já é possível ir criando áreas, mesmo que uma não funcione, ou não tenha sido terminada, e existe um prazo muito curto entre delimitar a área e depois executar a operação de reabilitação urbana, que são 3 anos. Se ultrapassado este prazo, também caduca a delimitação e é preciso fazer o processo novamente. Como é que se delimita uma área de reabilitação urbana? Há duas maneiras. Há uma maneira que se chama delimitar por instrumento próprio, não foi dado um nome, portanto ficou assim na lei, instrumento próprio, e um plano de pormenor de salvaguarda. Ou um plano pormenor de reabilitação urbana, aliás, que agora também mudou de nome. A opção por um plano pormenor ou por um instrumento próprio não é fácil, é preciso ponderar muito, porque traz consequências. Em função dos objetivos políticos de cada município, de cada dirigente municipal, a opção por um plano pormenor ou por um instrumento próprio será resultado das suas opções políticas. Vou-me limitar a falar das consequências da opção por um ou por outro em termos práticos e em termos técnicos. Se a delimitação de uma área for feita por instrumento próprio, existem obrigatoriedades que o município depois tem que cumprir, nomeadamente definir quais são os incentivos ou benefícios fiscais atribuídos em termos de IMI e IMT, portanto há assim um conjunto de benefícios. Se for um plano de pormenor,
Tendencialmente poderá ser mais demorado, portanto, penso que muitos técnicos municipais saberão do que estou a falar. É um processo mais longo, envolve a consulta a muitas entidades. Se a área de reabilitação urbana estiver sobreposta a uma área de interesse arquitetónico ou histórico, há mais entidades a consultar, mas no fim tem uma grande mais-valia para a reabilitação daqui, neste caso do lado direito, que é permite aquilo que se chama de procedimento de controlo prévio simplificado. Não vou discriminar exaustivamente, portanto, isto é apenas para vocês terem pontos para poderem até fazer a vossa própria pesquisa, mas este procedimento de controlo prévio simplificado é uma espécie de comunicação prévia, em que os prazos são diminuídos para metade, em que não é necessário consultar, por exemplo, a Delegação de Cultura, porque já foi consultada quando existiu o plano de pormenor. Ou seja, todas as entidades que se têm que pronunciar sobre a cidade, num plano de pormenor de reabilitação urbana, só se pronunciam uma vez. Isso tem impactos, naturalmente, em quem quer reabilitar depois o seu edifício individualmente, mesmo que esteja fora da área urbana, porque um plano de pormenor pode ter várias zonas e escalonar temporalmente qual é a prioridade da intervenção municipal e deixar o restante nas mãos dos privados. Não havendo o plano de pormenor, sendo um instrumento próprio, não há este procedimento simplificado. É o procedimento comum de licenciamento normal. Existe também a dispensa do cumprimento de alguns requisitos normativos. Já foram falados na intervenção anterior, por isso, por um lado ainda bem, porque seria a última parte da minha intervenção, não tendo o tempo, já foram falados. Essa dispensa de cumprimento de requisitos normativos aplica-se a edifícios com mais de 30 anos e que, em alguns casos, são dispensados requisitos que já foram revogados, o que mostra a falta de atenção por parte do legislador. Em Lisboa, do total de edifícios, cerca de 46 precisa de intervenção, 46%, e daqueles que têm mais de 30 anos, os tais que são aplicáveis o regime excepcional, cerca de 51, ou seja, um pouco mais de metade. O Porto muda alguns valores, mas a proporção é semelhante. Fiz também aqui para o Funchal, que também não anda muito longe. Talvez aqui a questão esteja numa análise mais cuidada destes dados estatísticos, percebe-se que nos últimos 30 anos o Funchal teve muita construção nova, da qual há uma percentagem muito grande, é a maior do país, a precisar de reabilitação. É algo que, no meu entender, é importante como ponto de reflexão. Reabilitar não é só edifícios antigos. Há edifícios novos que, por algum motivo, não interessa agora apurar quais motivos, mas precisam de ser reabilitados. Quanto à sua pergunta sobre o seu mercado de procura, edifícios e imóveis reabilitados, claramente sim. E a razão essencial é porque a maior parte dos imóveis que são reabilitados são nas melhores localizações e são aqueles que têm maior identidade. E as pessoas hoje cada vez mais procuram a diferença e o autêntico. E por facto de serem edifícios que estão em zonas classificadas, em zonas históricas, em zonas com mais património, significa que a prazo são claramente aqueles que têm mais condições de se diferenciar pela autenticidade. E essa é a principal razão. Devem apostar na reabilitação por um fator económico simples. Os imóveis não reabilitados são fonte de problemas e de alguma despesa. Há hoje até inclusive questões fiscais que se colocam muito recentemente, em que há triplicação dos custos do IMI quando os imóveis não são reabilitados. Pelo contrário, se os reabilitarem, eles não só passam a valer mais, como terem o seu rendimento aumentado é claramente um bom incentivo, é normalmente um melhor dos incentivos, aumentar o rendimento dos proprietários e, portanto, também por essa razão é uma boa ideia. O Dr. Jorge Sampaio, na altura, disse uma coisa que ficou no ADN de quem faz reabilitação urbana no Porto. Ele disse: a Sociedade de Reabilitação Urbana tem uma tarefa, no mínimo, para uma geração.
Mesmo que queiramos medir uma geração de uma maneira rápida, são sempre no mínimo 20 anos. Portanto, pensar a reabilitação urbana é sempre pensar com uma escala diferente do tempo e é preciso dar tempo ao tempo para que isto apareça. O que é específico da reabilitação urbana? Qualquer negócio de reabilitação urbana, perdoem-me, eu a partir de agora vou falar de negócios, todas as outras coisas importantes não são as que eu sei falar. Na parte do negócio de reabilitação urbana, o que é específico deste tipo de negócio é que partimos sempre de um ativo existente. Há sempre qualquer coisa, há uma pré-existência, há um ativo existente. Não é um terreno vazio. Não começamos com um terreno vazio, começamos com qualquer coisa. E definir este ponto de partida, na perspectiva do negócio, insisto, é fundamental. Porque se não formos capazes de fazer, o risco da intervenção do ponto de vista financeiro é gigante. E há um problema com os negócios com riscos gigantes, raramente acontecem. Quer dizer, raramente há alguém disponível para meter dinheiro num risco gigante. E, portanto, perceber este ponto de partida, como é que se descreve objetivamente o ponto de partida, é uma das especificidades do negócio da reabilitação urbana. Resolvido que está esta primeira parte, temos que conseguir descobrir qual é o melhor uso para o imóvel. E o melhor uso para o imóvel não é necessariamente aquele para o qual o imóvel foi construído. Encontrar a compatibilidade entre o respeito que o património ou que o ativo exige e os usos que hoje se podem fazer é a segunda grande dificuldade da reabilitação urbana. E, portanto, é preciso trabalhar muito naquilo que é o potencial de usos compatíveis com o edifício existente. E isto é muito difícil. É muito difícil porque encontrar um potencial de uso que responda a uma questão difícil, e que é esta: há alguém disponível para pagar esse uso, que não eu próprio que acho que o uso é bom. Este é o grande teste de sabermos se o uso é ou não é bom. E, portanto, temos aqui esta segunda especificidade, é preciso perceber se mudamos, ou às vezes, ou se atualizamos, damos características complementares ao uso que já existia. Este é o segundo ponto que é específico. O terceiro, o mais complicado de todos, da minha experiência, é que isto, além de já existir, tem um dono, tem um proprietário. E a predisposição do proprietário para participar no processo de reabilitação urbana não é para sair antes do processo de reabilitação urbana, que seria o que aconteceria se ele vendesse. Para participar no processo de reabilitação urbana é decisivo. Porque, regra geral, os usos que se conseguem encontrar não são tão fantásticos assim que justifiquem fazer aquilo que se faz no negócio imobiliário que não é de reabilitação, é começar por comprar o terreno. Aqui, é envolver os proprietários no negócio, diferindo, fazendo um conjunto de coisas que o nosso direito permite fazer e que já estão testadas e que nós já testamos no Porto. Como é que se podem fazer? É muito importante. As concessões, os direitos de superfície, os arrendamentos de longa duração, que a nova lei do arrendamento permite, tudo isto são formas de associar o proprietário à transformação, mesmo que não queira investir mais dinheiro. Mas é preciso encontrar aqui forma de compatibilizar interesses. Vamos aqui fazer um exercício muito simples, que é perceber o que é um ciclo no imobiliário. Vamos imaginar aqui uma linha de uma taxa de ocupação de longo prazo em que as coisas estão ocupadas e que nunca está lá. Ou seja, ou há falta ou há coisas a mais. Isso é a experiência de quem trabalha no imobiliário. Ou estamos em escassez ou estamos em excesso. Mas há aqui esta linha imaginária que nos ajuda a tentar perceber um bocadinho onde é que estamos. E se numa primeira fase nós dissemos, bem, o crescimento negativo das rendas é uma maneira em economia de dizer que os preços caem, quando há um crescimento negativo das rendas, quando há uma desocupação grande, como as rendas estão baratas, as coisas tendem a ser ocupadas porque as rendas estão baratas.
E quando esse movimento acontece, aquilo que estava vazio, lentamente, discretamente, sem se notar, deixa de estar vazio. E este movimento acontece de uma forma não muito publicitada. Ninguém costuma dar grandes entrevistas aos jornais de economia a dizer finalmente safei-me de uma coisa que não conseguia arrendar. E, portanto, este não costuma ser um movimento muito visível. Mas o que acontece é que a ocupação vai acontecendo, entretanto. E quando nós damos por ela, aconteceu uma coisa, quando toda a gente diz isto nunca mais tem solução, eu já tive 3 vezes, como disse, portanto, costuma acontecer. Pronto, isto nunca mais vai recuperar, há aqui para 50 anos, nunca há para 50 anos e o que há não é para os 50 anos que nós queremos, portanto, a recuperação acontece. Começando a recuperação, a determinada altura percebe-se que não há os espaços outra vez e as rendas começam a subir. E quando as rendas começam a subir com alguma velocidade, há ali um ponto mágico que as pessoas dizem, bom, se calhar é melhor começar a fazer alguma coisa que isto já não há, é produto. E começa-se a pensar em fazer construção. E nessa altura, a progressão da ocupação vai para ali. E estamos numa coisa que não duvido muito, que não vai faltar. 3 ou 4 anos para estarmos numa... Já voltámos à expansão outra vez. Daqui a 3 anos a gente conversa. E supostamente há ali um ponto, ali a meio, onde acontece uma coisa que os economistas dizem que dura muito tempo, que é o ponto de equilíbrio entre oferta e procura, que rapidamente é esmagado, porque toda a gente que chegou ao mercado começou a construir nessa altura. E como toda a gente começou a construir nessa altura, não dá jeito nenhum a reconhecer que já estamos naquele ponto. E, portanto, continua-se a construir tranquilamente. E, portanto, quem tem já mais de 50 anos sabe que isto que eu estou a dizer pode-se pôr as datas em tudo isto, em relação ao passado. O que é que acontece? A oferta começa a ser maior que a procura, regra simples. Nós temos leis básicas, nós os economistas temos leis básicas, mas quando há mais coisas de pessoas a procurar, as rendas começam a cair. E entramos numa fase que nunca existe, que é a sobre-oferta. Ninguém fala nunca na sobre-oferta. Fala na expansão, isto agora é que voltou, sempre com uma decalagem de tempo. Quando começa a haver consciência de que há sobre-oferta, mas já há coisas que já começaram a ser construídas, portanto, têm mais a que ser acabadas, há o inundar do mercado, que nós ainda estamos familiarizados com ele, e chegamos à recessão outra vez. O que falta fazer e demora tempo. Os modelos de negócio da reabilitação ainda estão a ser testados. Eu já fiz 2 concessões de direito de superfície e posso explicar que é um excelente negócio. Mas é preciso que quem faz o direito de superfície perceba que é mais importante reabilitar do que enriquecer a vender aquele espaço, porque senão não acontece. E, portanto, há aqui um equilíbrio entre o valor da propriedade hoje e o valor futuro da propriedade que tem que ser percebido para que isto funcione. Nessa maneira, com novas formas de criar modelos de negócio, é fácil replicar. O mais bem-sucedido exemplo de copy-paste de modelo de negócio de reabilitação que nós temos no Porto, e temos aqui a Paula Moraes, que é uma especialista na parte regulamentar disso, são os hostels. Eu não sei quantos tínhamos, a última vez que eu ouvi falar eram 86, mas provavelmente já passou esse número. Mas 86 hostels querem dizer 86 prédios reabilitados. E bem reabilitados, e reabilitados com muito gosto e com muita escassez de meios. E isto, quando se percebeu que funcionava, facilmente foi replicado. Isto é a tal coisa que demora tempo, é perceber-se quais são os modelos de negócio que funcionam. Portanto, o que nós temos que avançar é com esta lógica de repetição de modelos de negócio. Cada agente que participa neste mercado tende a sofisticar em função desse conhecimento. Nós hoje temos uma capacidade de intervir no Porto com um grau de maturidade que resultam de 10 anos de experiência que evidentemente não tínhamos no princípio. Vai ser preciso começar a sofisticar o tipo de investidores e o tipo de investimentos que se fazem na reabilitação urbana. Claramente vai acontecer aquilo que acontece nos mercados mais evoluídos. Os proprietários vão se associar a investidores especializados em reabilitação urbana que fazem intervenções, por exemplo, em que ficam com direito de superfície por 20 anos, ou por 10 anos, ou por 30 anos, conforme a dimensão e a complexidade do investimento, em que pagam um pouco do rendimento que isso dá ao proprietário, mas que em contrapartida
beneficia de um investimento que não tem que fazer e, portanto, este tipo de modelo é um tipo de modelo muito testado noutros mercados e que já testámos no Porto. E depois uma coisa ótima que aconteceu é que as pessoas perceberam que o dinheiro nos bancos também não é necessariamente o melhor sítio para ter bons rendimentos e, portanto, há hoje uma mobilização de poupança privada no mercado imobiliário do Porto que faz um milagre que ninguém sabe explicar, é como é que há tanto dinheiro para investir em tantos prédios, desde que não sejam muito grandes. E, portanto, há uma mobilização fortíssima da poupança das famílias para este tipo de negócios e não há nenhuma linha especial de crédito do Banco Europeu de Investimentos, nem de banco nenhum português. Isto está a acontecer porque as pessoas simplesmente perceberam que dava mais dinheiro investirem numa coisa que não foge e que não tem contratos e conseguirem ter rentabilidade disto. E, portanto, claramente aqui, era aqui que eu queria acabar, parece uma pequenina mudança, um pequeno jogo de palavras, mas é uma mudança estrutural de paradigma. Eu acho que finalmente nós saímos de uma coisa que fizemos durante 30 anos sem termos consciência, que foi a gestão de passivos, em que nos endividámos alegremente para tudo e mais alguma coisa, para fazer uma coisa nova que já devíamos fazer há muitos anos, mas que nunca fizemos, que se chama gestão de ativos, que é ter um imóvel, obter o rendimento dele, cuidar dele, manter o imóvel para que ele tenha rendimento futuro, percebendo que é dessa maneira que ele dá mais dinheiro a prazo. Fazer gestão de ativos, que é uma novidade que temos no mercado português.